Meus amores, você sabe a importância do sono para o controle da imunidade? Gente, a médica especialista em sono, a doutora Carolina de Paula Soares, vai esclarecer algumas dúvidas com relação a esses cuidados com o sono. Ainda mais nesse período que manter o organismo funcionando de forma correta é fundamental, né? Olha. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês no Ver Mais da RIC TV e vamos responder sim essas perguntas. O papel do sono na nossa imunidade está muito ligado a um dos estágios profundos, que chama sono de ondas lentas. Nesse período de sono, a gente tem um aumento da produção de algumas células de defesa, chamadas linfócitos. Então é muito importante primeiro as pessoas entenderem que sono não é um ligar e desligar, é um processo extremamente ativo que vai ter diversos estágios. E um desses estágios é responsável, digamos, por uma faxina do seu organismo. E no meio dessa faxina está justamente o aumento de células de defesa. Alguns estudos mostram que se a gente não dormir bem, a gente não faz nem imunidade a algumas vacinas. Então, nesse período é super importante a gente priorizar uma boa noite de sono. Nós temos algumas diferenças individuais, sim, mas o tempo total de sono deve ser em torno de 7 horas para um adulto e para crianças, se for criança em idade pré-escolar, em torno de 10 horas, os adolescentes chegam a ser em torno de 9 horas e os idosos já vai precisar dormir um pouquinho menos e tem um sono que a gente chama mais fragmentado, vai ser um sono um pouquinho mais quebradinho e em torno de 6 horas e meia. Mas então a gente tem um tempo total de sono que muitos estudos comprovam que se a gente não respeitar, a gente tem inclusive maior chance de ter um infarto. Então tem um tempo ideal sim que você tem que dormir. Existem curtos dormidores, que são as pessoas que com um pouquinho menos de 7 horas estão satisfeitas. E existem longos dormidores, que são pessoas que precisam dormir em torno de 8 horas. Mas o adulto precisa sim, dentro das 24 horas, estar dormindo em torno de 7 horas, ok? A ciência nunca encontrou essa diferença entre homem e mulher, tá? O que a gente tem diferença? Algumas doenças, como a apneia obstrutiva do sono, por exemplo, elas são mais frequentes entre os homens do que as mulheres, até a faixa etária que a mulher entra na menopausa, aonde ficam os dois. Mas, no geral, tanto homens ou mulheres adultas precisam dormir em torno de 7 horas. Quando a gente vai envelhecendo, esse tempo total de sono vai reduzir para em torno de 6 horas e meia, mas também não tem diferença entre homem e mulher. Então, o trabalhador de turno realmente é uma população que tem que ter um cuidado especial, tá? Trabalhar à noite vai modificar aguda e cronicamente o ritmo circadiano. Esse ritmo circadiano é uma coisa que já está escrita até no DNA da pessoa, no qual geralmente a gente vai dormir durante o escuro e ficar acordado durante o tempo claro. E é muito difícil você dormindo na claridade conseguir atingir todos os estágios do sono. E como a gente já sabe, já comentou, alguns estágios profundos são únicos e são responsáveis pela limpeza e manutenção do corpo e da mente. Então, trabalhadores noturnos são mais propensos a ter ganho de peso, alterações metabólicas como dislipidemia, aumento de colesterol, triglicérides. Também são mais expostos a alterações psicoemocionais, então podem ter mais estresse, mais depressão, mais ansiedade. E isso pode ainda ficar cronicamente, a pessoa pode, depois que para de trabalhar em turno, ainda ficar com uma insônia. Então é realmente importante que a pessoa chegue em casa e tente manter o que ela puder de sono. Chegou em casa, já prioriza dormir, não é tomar banho, não é ficar comendo, não é tentar. Tem que fazer o sono assim que acaba o turno de trabalho e tentar no mínimo 4 horas de descanso e não de jeito nenhum se privar de sono, tá? Então, contribui sim. Estresse e ansiedade a gente percebe. Se você dorme mal uma noite, você não consegue fazer o sono REM.
Nesse sono REM, a tua memória vai decidir o que é importante você guardar ou não. Então, a gente sabe que às vezes alguns fatores que acontecem no teu dia, se você não tem uma boa noite de sono, você já acordará no outro dia mais propenso a estar nervoso, ansioso, né? Trazendo medos e lembranças que nem sempre são positivas. Então, dormir tem tudo a ver com o estresse e ansiedade. Assim como o estresse e ansiedade influenciam negativamente numa boa noite de sono. Com certeza, né? A gente tem que lembrar que o sono faz parte do tripé da saúde. Então, Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava lá na Grécia Antiga que a gente tem que praticar exercício, se alimentar bem e dormir para ter uma vida saudável. As dicas que a gente dá para a pessoa que tem muita dificuldade de manter uma rotina do sono é o que a gente chama de higiene do sono. Então, acho que começa tudo com a pessoa primeiro se conscientizar que sono não é perda de tempo, sono é fundamental para a saúde dela e que ela vai ter consequências não só do mau humor no dia seguinte, de cansaço, mas que ela pode ter pressão alta, obesidade, baixa imunidade por não estar dormindo bem. Então, isso eu acho que é o passo 1, se conscientizar. Passo 2, evitar qualquer estimulante. Então, cafeína, né, refrigerantes, às vezes até o álcool que as pessoas usam para estar mais relaxadas, ela relaxa a musculatura, mas faz uma excitação, né, que a gente fica meio eufórico. Principalmente nos dias de hoje, o que a gente tem visto é o uso e abuso de telas. Então, as telas, a luz, principalmente quando já está escuro lá fora, elas vão estar inibindo a liberação da melatonina, que é o hormônio que vai fazer a gente dormir mais gostoso. Então, uma das dicas mais importantes é evite levar o celular para o quarto, né? Deixe o celular carregando, se você não tem controle de deixar ele do lado e não usar, deixa ele carregando fora do seu quarto, evita dormir na frente da TV, ficar assistindo TV até dormir, tá? Exercícios a gente deve fazer sempre umas 3 horas antes do horário de dormir, mas nunca muito próximo do horário de dormir. Muito obrigada, Mauro, pelo convite de estar aqui. Obrigada, Núbia. É um prazer estar essa tarde aqui com vocês conversando e espero que em breve a gente possa fazer esse bate-papo juntos aí em Toledo. Um grande abraço. Obrigada, doutora. Um beijo para você. Um abraço também, viu?